Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro. Que Deus te abençoe. Aqui nós estamos conectados na fé. Eu sou o Padre Adilson Vieira. Deixa aí o seu joinha, um comentário também. Inscreva-se no nosso canal, divulgue o nosso trabalho, divulgue essa plataforma para que possamos chegar também a mais pessoas, certo? Conectados na fé, quero sempre te acolher aqui com muita alegria, porque estamos ouvindo a palavra de Deus todos os santos dias. Que a cruz do nosso Senhor nos ilumine e que possamos dar glórias por tudo aquilo que Ele fez e faz por cada um de nós. Vamos assim então ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Hoje celebramos São Mateus, apóstolo. São Mateus, apóstolo e evangelista, escutou o chamado de Cristo e abandonou sua banca de cobrador de impostos, seguiu imediatamente. Tinha uma boa cultura. Nos mostra no Evangelho como o reino de Deus foi se estabelecendo entre nós e como a nova aliança foi se realizando. É o Evangelho da Igreja. Mateus ou Levi anunciou com força a verdade de Cristo, nosso Salvador e Juiz do mundo. Então celebramos esse apóstolo hoje. Peçamos a sua intercessão para que possamos sempre evangelizar, anunciadores da palavra de Deus. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje. Conectados na fé, aqui nós estamos. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Acabamos então de ouvir a palavra de Deus nesse dia de São Mateus, nessa quarta-feira. Mateus, como nós sabemos, foi aquele que escreveu um dos evangelhos e, como nós ouvimos um pouquinho sobre a sua vida, ele anunciou com a força da verdade o reino dos céus. E agora nesse evangelho nós escutamos ele mesmo dizendo, contando para nós como que foi essa realidade do seu seguimento a Jesus Cristo. Cobrador de impostos, ele levantou-se rapidamente e seguiu a Jesus, porque Jesus passa perto dele, olha e diz: segue-me. Esse olhar de Jesus tocou profundamente o coração de Mateus, fez com que ele, tocado por esse olhar, deixasse tudo, abandonasse tudo e seguisse o mestre da verdade. E depois, por causa disso, Jesus vai comer na casa de Mateus. E vão outros cobradores de impostos, outros pecadores, sentam-se à mesa e ali aqueles que ali estavam, os fariseus, sempre são eles, ali estando, perguntam: como é que o seu mestre, o mestre de vocês, come com o cobrador de impostos, com os pecadores? E Jesus então responde dessa forma muito bonita: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Isso mesmo, quem é que precisa do médico? O doente. E nós somos doentes, porque estamos no pecado, vivemos infelizmente no pecado, por isso que nós precisamos da graça do nosso Senhor Jesus. E ele coloca lá no finalzinho: de fato eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para nos chamar, para nos levar para junto do Pai, para estarmos na sua presença, mas para isso nós precisamos nos levantar da nossa podridão, do pecado, das injustiças que o mundo vai pregando, ter força para levantar, ouvir a voz do nosso Senhor e seguir os passos que Ele nos pede. Então, meus irmãos, que São Mateus interceda a Deus por nós e que esse dia que nós elevamos as nossas preces a Deus através desse apóstolo, nós possamos sempre ouvir a palavra desse Deus que quer a nossa salvação. E assim então que Deus possa resgatar-nos
pecadores que somos, mas salvos pela cruz do nosso Senhor e pelo anúncio do Santo Evangelho. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau pro padre.